Bom, enfim, agora, ainda agora, os caras pegaram e falaram, bom, vamos ter que unificar as defesas do Bolsonaro com a da Michelle, porque o negócio, a questão é, o medo deles é que um advogado acabe comprometendo o cliente do outro, então tem que ser enfim, é uma operação muito difícil, acho que dificilmente o Bolsonaro escapa da cadeia, mas, se você me permite, eu estou preocupada com a acochambração da questão militar. Aí é uma questão, porque isso, a meu ver, o Bolsonaro já é um cadáver ambulante, um cadáver político, né? Ambulante. Ah, não, mas a Michelle pode ser eleita? Pode ser eleita, mas é óbvio que aquela potência que o Bolsonaro teve quando ganhou do Haddad, isso aí já foi por terra e tal. Ele agora volta para aquele nicho dos saudosos da ditadura, em que ele sempre teve. Mas me preocupa muito essa proposta do ministro da Defesa, né? Quer dizer, diante de uma óbvia insubordinação do Exército, que fica clara com o envolvimento do Mauro Cid, em bandidagem mesmo e tal, a proposta é vamos aumentar o salário dos militares. Como E aí que assim? eu não estou sabendo dessa proposta. O Múcio pediu aumento agora? Pois é, não, olha, precisa tranquilizar o setor militar e tal. E o problema é que o setor militar está, na verdade, tem uma espécie de uma insatisfação brutal entre os militares, porque o pessoal da baixa patente ganha muito pouco perto do que ganham esses generais. A gente sabe, quando já foram abertas pelo portal da transparência, alguns dos salários desses generais, e são coisas extravagantes. Então, a proposta é para acalmar um pouquinho essa fervura, para alinhar um pouquinho mais o Exército com o governo federal. A ideia é, vamos aprovar projetos de interesse dos militares e vamos aumentar o soldo da tropa. Epa, como assim? Entendeu? Então, em vez da gente ir a fundo para pegar todas as sacanagens que os militares cometeram durante esse período, todos os desvios de conduta, que eram aqueles 9.000 caras que estavam incrustados na máquina de Estado, a compra de Viagra, a compra de toneladas de leite condensado, enfim, todos aqueles desmandos, o negócio é. Não, prende o Bolsonaro, ou então acaba com a carreira do Bolsonaro, aumentando o salário e tudo bem. Essa é aquela velha conciliação que o Brasil faz com os militares e que só tem levado a gente para uma situação em que nada se corrige, né? Sempre uma situação de uma organização temporária que depois cai de novo num desastre em função também de toda a operação das elites, das mídias corporativas. Vamos seguir esse caminho, essa dica que a Laura está deixando aqui. Quer dizer, o que interessa nessa história toda mesmo, do declínio total do Bolsonaro, é a questão militar. Aliás, a gente sabe que Brasília está... dentro do governo existe uma tensão, não entre os militares, mas entre o staff do Lula, porque a segurança do Lula ainda é feita, em parte, por militares. E nós acabamos de assistir que realmente o golpe foi tentado por todas as vias, inclusive dentro das Forças Armadas. Né? Estava Claro. tudo combinado, do Mauro Cid assumir aquele batalhão, acho que em Goiânia, que é um batalhão de forças especiais, pronto para chegar em Brasília em 1 hora. Né? Exatamente. Estava tudo armado, bonitinho, e o próprio Múcio dizendo, numa entrevista para o UOL, Laura, que deveria ter sido decretado GLO. Aliás, o que eu escuto muito de especialistas e políticos e deputados do PT nesse momento, e da esquerda em geral, é que é preciso rever essa lei da GLO, que é uma excrescência na Constituição, precisa ser tirado aquilo do texto, porque senão o Exército e as Forças Armadas vão ficar sempre à espreita de um processo golpista no Brasil.
Não, é Laura. preciso isso. E vamos lembrar, todas essas operações de garantia da lei e ordem foram marcadas por abusos, né? Vamos lembrar a GLO que houve no Rio, que teve foi um banho de sangue em várias comunidades pobres e tal. Então, eu acho que o problema militar é um problema ainda muito sério. E eu acho que o Lula tem que ser firme nisso, entendeu? Tem que ser muito firme, porque é isso, a gente escapou por um fio, por um triz, né? A verdade é essa, como é que pode? Olha, vamos lembrar A que, rigor, nós demos sorte também. Foi competência nossa, força do povo, mas demos sorte. mas foi inacreditável. E vamos lembrar que, olha, os comandantes da PM do Distrito Federal estão presos, né? Agora, vamos lembrar que a PM do Distrito Federal quis fazer uma operação ali para dispersar aquela concentração golpista na frente do QG do Exército em Brasília. Lembra disso? Que eles iam fazer, mas o general lá pôs o tanque na rua para impedir que a polícia militar desfizesse o acampamento dos golpistas. Então, eu acho que a gente continua mesmo com uma questão, que é essa questão militar, que ela sempre volta. Puxa, foi com o Getúlio, foi com o Juscelino, foi com o Jango, foi com a Dilma, foi Só com. não foi com o Collor, né? Não, Sabe-se lá, né? e foi, né? Essa coisa absurda desses 21 anos de ditadura. Um monte de gente vendo esses malfeitos, esses crimes, né? Não é só malfeito, esses crimes dos militares nesses 4 anos de Bolsonaro, muita gente está se perguntando o que terá feito, o que terão feito esses militares durante 21 anos em que vigorava a censura, né? Quer dizer, censura. Você não podia anunciar coisas básicas, né? Você não podia fazer uma crônica que pegasse e elogiasse um soldado em detrimento da imagem do Duque de Caxias. Vamos lembrar, a Folha quase sofreu intervenção por causa de uma crônica do Lourenço de Affera, então não havia questionamento. Imagina o que aconteceu durante esses 21 anos. Então, é preciso. E aí veio a anistia, né? A anistia, que foi uma coisa só para beneficiar os militares, né? Só para beneficiar os militares, que era anistia dos dois lados e tal, não sei o quê. Quando os outros já tinham. O nosso lado já tinha cumprido pena, já tinha sido torturado, já tinha sido assassinado, já tinha tudo. Eles nunca sofreram nada, nunca foram tocados, entendeu? E aquele brilhante Ustra ainda morreu sorrindo, né? Quer dizer, então, eu acho essa uma questão que, se eu fosse o Lula, eu não perderia a oportunidade para fazer uma coisa serena, sabe? Uma coisa técnica, mas uma coisa que precisa ser feito, porque precisa mostrar para a sociedade que o Exército não é isso, não é só isso, né? Não é só bandidagem. Claro, tem. Parece que não são muitos, né? Mas tem oficiais e tudo mais compromissados. O Lula acho que ele está tentando fazer isso à maneira dele, que é uma maneira que deixa a gente um pouco desconfortável, porque ele é muito compreensivo, né? Então vai conversando. Agora, você é daquelas que está em alta confiança com a intuição do Lula para essas questões.